Apesar de eu ter uma parte da minha família cristã e evangélica, que era a parte que vinha do meu bisavô, o vô Júlio, a falecida minha bisavó, a avó Nena, que já não estão mais entre nós, estão com Cristo nesse momento. A minha parte da família, o meu núcleo familiar, que era eu, ali a minha mãe, a minha falecida avó, o meu tio, falecido vô também. Eu fui criado no meio espírita kardecista. Fui criado dentro desse contexto do espiritismo kardecista. Desde criança, a minha mãe me levava no centro espírita, no Allan Kardec. Na verdade, no centro espírita Francisco Xavier, aqui na cidade de Cachoeirinha. Minha mãe me levava ali para receber passe. Ela conta que desde que eu estava na barriga dela, eu já ia nesse meio. Nesse ambiente, nesse meio, né? E ali a minha mãe me levava, achando que estava fazendo o que era certo, fazendo o que era correto. Mas minha família, apesar de ir no centro espírita, nós passávamos por muitas lutas e muitas dificuldades dentro de casa, né? Muitos problemas com meu tio, que então tinha problema com alcoolismo, bebia bastante. A minha avó era vice-presidente do centro espírita, ela não era simplesmente uma pessoa que frequentava, ela era vice-presidente do centro espírita, acima dela era médio, era vice-presidente do centro espírita, minha mãe era médio, também, além de frequentadora, trabalhava nesse centro espírita. Eu me lembro quando eu era criança, muito claramente da minha mãe e minha avó se arrumando para ir para o centro espírita. Muitas vezes eu ficava com meu avô, que ficava cuidando de mim, outras vezes eu ia com elas até o centro espírita. E ali eu me criei com esse pensamento de que aquilo ali era o certo. E até eu me lembro quando eu era criança, muitas vezes eu pensava, será que eu vou ser um médico quando eu crescer, quando eu me tornar adulto, né? Mas chegou num determinado momento onde nós passamos por uma dificuldade muito grande dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde o meu tio ali começou a ter perturbações, começou a ter ouvir vozes e ter perturbações, e a gente então resolveu procurar ajuda, né? E então o meu tio, que quando jovem, que quando novo tinha sido convertido, meu tio, o Beto, eu chamo de Beto, quando novo ele tinha sido cristão, ele tinha sido convertido, ele se lembrou do tempo que ele ia na igreja, né? E ele disse assim, eu gostaria que os pastores viessem orar por mim. Então ali, eu me lembro que na época nós conversamos com a minha tia, acho que foi a minha tia Zilá ou a Vera, nós conversamos com elas, e elas ali entraram em contato com pastores, na época, com irmãos da igreja, e eles estiveram na nossa casa, ali trazendo uma palavra, fazendo uma oração. E ali eu comecei a ter um contato, ali primordial. Conhecer o outro lado. Com a palavra de Deus, né? Com a palavra do Senhor. Até então eu achava que o espiritismo era o que era certo, o que era o correto, né? Fui criado daquela maneira, fui criado naquele contexto. Até isso me lembra um pouco o povo de Israel, né? Que quando estava no Egito, tinha adoração a imagens, tinha adoração a bezerro de ouro, tinha adoração a todos aqueles deuses egípcios, e quando eles saíram para o deserto, o primeiro momento que Moisés subiu o monte para falar com Deus, primeira coisa que eles foram construir, um bezerro de ouro, porque era o contexto do qual eles vinham do Egito, né, de 430 anos de servidão no Egito, e Deus precisou de 40 anos de deserto para refinar aquele povo, né? Um deserto que seria atravessado em poucos meses, em poucos dias, foi atravessado em 40 anos. Mas voltando à minha história, voltando ao ponto principal, e ali começou um trabalhar de Deus. Através daquilo ali eu fui convidado para, na época, ir num culto caseiro na casa da minha tia. Que eu não me lembro qual era o dia da semana que acontecia exatamente aquele culto caseiro, mas era no caso de onde era a minha falecida bisavó, a avó Nena. Na casa dela, na sala da casa dela, tinha um culto caseiro. Me lembro muito bem desse dia, eu tinha 16 anos. Quando isso aconteceu, eu era bastante jovem. E ali eu fui convidado e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração para que eu fosse até a casa da minha tia, no caso, que a minha bisavó já tinha falecido, das minhas tias que moravam ali.
E ali eu ouvi a palavra de Deus através de um diácono, na época era o diácono Davison. Ele pregou a palavra naquele dia, não me lembro, numa sala, nós sentados no sofá, outro sentado numa cadeira. E ali eu comecei a ouvir a palavra naquela sala de estar, né? E aquela palavra queimava o meu coração. Forte. Ela queimava muito forte dentro de mim. Muito forte mesmo dentro de mim. E chegou num determinado momento que ele fez, após ele pregar, eu me lembro que ele cantou um louvor. E cantou um hino. E ele fez o apelo, né? Alguém aqui deseja aceitar Jesus? E ali Deus tocou no meu coração e eu ergui a minha mão, recebi a Cristo na minha vida como único e suficiente Salvador da minha alma e me entrou uma alegria dentro de mim fantástica. Uma alegria inenarrável, assim, de que eu tinha aceitado Jesus. Era uma alegria indizível, era uma alegria inenarrável, era uma alegria extraordinária. Eu acredito que ali foi a alegria da salvação na minha vida, sabe? E naquele dia, minha mãe e minha avó também receberam a Cristo. Minha prima, Cláudia, que é a tua esposa, naquele dia voltou para Cristo. Foi esse dia? Foi nesse mesmo dia também. Que incrível, né? Deus fez esse trabalhar também, ela voltando para Jesus, eu me lembro disso aí também. E ali, após aceitar a Jesus, o diácono Davison, que era muito usado nas mãos de Deus, ele olhou para mim e disse: eu te vejo, naquela época eu me lembro muito bem das palavras, de terno e gravata, sendo um pastor, sendo um missionário, pregando a palavra de Deus. Que legal. Quando eu ouvi aquilo ali, eu nem sabia o que significava. O que significava aquilo ali, sabe? Mas o Espírito Santo, naquele dia, ele me deu uma visão, ele falou comigo, e o Senhor me disse para mim, audivelmente, tu vai um dia pastorear as minhas ovelhas. Que bonito. E ali eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Jesus.